Manaus pede socorro. O Amazonas pede socorro. Entre os meses de outubro, novembro e dezembro, 8 artistas amazonenses produziram a websérie Endemia, retratando a realidade de Manaus em meio à pandemia. Essa série foi produzida com o apoio da Lei Emergencial Aldir Blanc, visando ajudar os artistas nesse período pandêmico. Manaus pede socorro, o Amazonas pede socorro. A nossa produção foi totalmente gravada sem aglomerações. Cada ator gravava as suas cenas em suas próprias casas. Apenas o nosso cinegrafista, que também é o diretor de fotografia, se disponibilizou para nos ajudar a gravar nossas cenas em casa. E foi ele também que fez as imagens externas em diferentes pontos turísticos da cidade de Manaus. Manaus pede socorro, o Amazonas pede socorro. A história que gravamos começa no dia 11 de janeiro de 2020, num tempo que parece tão distante, onde nem havia pandemia. Um ano depois, 11 de janeiro de 2021, na vida real, sem filtros, sem lentes, o estado do Amazonas já se encontrava com seus hospitais em colapso. A gente tentou levar por meio da arte, história da vida, e a gente não sabia que durante 2020 a gente ia ter um pico, né? E os olhares iam voltar para a cidade de Manaus. E com isso a gente retorna por meio da arte. E aí que chegamos ao ponto de pedir ajuda para poder a gente conseguir salvar vidas. O Amazonas pede socorro. Tem pessoas sem oxigênio, sem leitos. Os hospitais faltam materiais individuais, os chamados EPIs. Precisando da sua ajuda. Estamos precisando da sua ajuda. E tem campanhas sérias sendo realizadas por pessoas comprometidas com o bem. Manaus pede socorro. O Amazonas pede socorro. Por isso, são muitas as campanhas de ajuda que estão acontecendo na cidade de Manaus e em vários interiores que também estão sofrendo as consequências da segunda onda e da falta dos recursos necessários. Manaus pede socorro. O Amazonas pede socorro. Se você puder doar, doe. Se com a sua fé você puder pedir, peça. Se você puder compartilhar essa corrente do bem e fazer chegar em vários lugares, compartilhe. Não compartilhe fake news. Compartilhe o bem. Não pegue e nem compartilhe o vírus. Não se infecte. Saia de casa apenas se necessário. Use máscara, álcool gel e mantenha o distanciamento social. Não é momento para festa, mas reflexão e ação. São os nossos que estão morrendo. São os nossos que não estão respirando. Vamos cuidar de Manaus. Vamos curar Manaus. Nós temos poder para isso e nós sabemos fazer o bem. Vamos lembrar da Manaus sonhadora, rica em cultura e em prosperidade. Essa é a Manaus que conhecemos e que o mundo deve conhecer. Doe, peça e ajude. Ajuda a gente. Ajuda Manaus. Deixamos aqui algumas das redes de campanha em prol da cidade de Manaus e dos interiores da capital. Que o bem se torne endemia e que possamos acabar de uma vez por todas com a pandemia.